Capítulo 3. Quem aqui já conhece essa passagem, irmãos? Do nosso tão conhecido irmão Nicodemos, não sei se foi irmão, né? Mas do fariseu Nicodemos. Não confunda Nicodemos com Natanael. Tá bom? Vamos lá? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. E eu peço que essa palavra, Deus, entre no nosso coração, Pai. Ela nos transforme na minha vida, na vida dos irmãos. E eu peço a Ti também, Senhor, Pai, que o Senhor encontre, Deus, Pai, misericórdia, Senhor, Pai, na vida de cada um de nós. Que nós venhamos a entender. E eu peço que o Senhor venha destruir todos os planos do inimigo para impedir que essa palavra seja pregada. Traz paz, tranquilidade, clareza, Senhor, Pai. E que não seja a minha opinião, a minha mente, as minhas meramente ideias que vieram somente as minhas ideias carnais. Que não seja o que vem de mim, mas o que vem de Ti, Espírito Santo. Que a palavra que vai ser ministrada venha de Ti, Senhor. E que os Teus irmãos, os Teus filhos, Pai, possam receber e entender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre novo nascimento, certo? Sobre uma verdadeira conversão. Uma coisa que eu sempre reflito a minha vida toda é sobre exatamente uma verdadeira conversão. Realmente nós olharmos para nós e podermos chegar à conclusão que nós somos verdadeiramente convertidos. Domingo agora, dia 8, de junho, obrigado, tio Zilei. Eu vou estar fazendo um ano que fui consagrado a pastor, Passa rápido, é lento, não sei, Mas agora, domingo, faz um ano do início dessa jornada que o Senhor Deus, Ele colocou na minha vida, que eu sou muito feliz, realizado e grato ao Senhor por isso. E eu sempre reflito, mesmo, eu nasci na igreja, sirvo na casa do Senhor desde os meus 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu peguei um violão para tocar, bem aqui, nesse lugar. E eu sempre reflito sobre a questão da conversão. E eu não sei se acontece com os irmãos, Mas para mim parece que toda nova fase com Deus, todo novo entendimento com o Senhor, quando a gente descobre uma coisa na Bíblia, quando a gente faz uma autoanálise da nossa vida, a gente olha para a nossa vida e a gente chega à conclusão: poxa, eu passei tanto tempo agindo assim, ou eu passei tanto tempo pensando assim, eu agi tanto tempo me comportando dessa forma, como é que eu me considerava salvo, Como é que eu me considerava convertido, vivendo, pensando, fazendo, andando nesse caminho que eu estava. Não sei se acontece com os irmãos,
os irmãos mais novos na fé, isso é bem recente, mas os irmãos mais antigos, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Parece assim, rapaz, eu acho que esse tempo todinho eu não era convertido, eu só me converti agora. Aí passa mais uns anos, você aprende alguma coisa no Senhor, Deus mostra uma coisa na sua vida e você pensa, como é que eu me dizia crente e dessa forma, né? Então a conversão, amados, é algo muito... A conversão ela é algo muito particular, nossa, mas de extrema importância para nossas vidas. Antes de eu falar um pouco do texto, existem alguns conceitos que a gente estuda, que a gente tem que entender, que é a igreja invisível de Deus. O que é a igreja invisível? A igreja invisível, irmãos, é aquela igreja que só o Senhor vê. Só Jesus sabe quem é. Nós podemos supor, né? A gente pode supor, eu posso supor que o Leonardo é convertido por conta das ações dele, por conta da vida dele. Mas só quem sabe verdadeiramente é Jesus. Eu acredito fortemente no meu coração, irmãos, que um dia, quando nós chegarmos no céu, nós iremos nos surpreender. Eu espero que você esteja lá, você que está nos assistindo também. Nós vamos nos surpreender com pessoas que estarão lá. E nós vamos chegar no céu e vamos dizer, rapaz, tu veio. Como é que pode? Tu escapou. E outras pessoas, nós vamos nos surpreender com pessoas que a gente acreditou a vida toda que estariam lá, que estariam em mansões lá no céu, e não estão. Eu sempre brinco que quando você chegar no céu, que você for receber o seu galardão, você vai ficar surpreso com alguns irmãos que você nunca viu na vida, que vai ter um galardão talvez muito maior que o meu, que o do pastor, porque são pessoas, só Deus sabe, irmão, o que é que já aconteceu nessa terra. Hoje é muito fácil você poder se denominar convertido, é muito fácil você vir para a igreja, irmão. Todo mundo aqui tem a maioria aqui tem um transporte, né? Então, você pega o seu transporte, você vem para a igreja. Os motivos hoje de uma pessoa não vir para a igreja são: eu moro muito longe, sendo que quando você vai olhar a história de alguns cristãos no decorrer, há um tempo atrás, tinha irmãos que andavam 6, 7 quilômetros para ir para a igreja. Tinha irmãos que vinham a pé para a igreja, irmãos que andavam de bicicleta, irmãos que pegavam 2 ônibus para poder estar na igreja. E aí outros motivos são: não, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado porque eu passei o dia trabalhando, eu tenho que dar atenção à minha família. E você vai ver pessoas, quantas pessoas aí, tem uma igreja nossa em Sumidouro, eu acho que é Minas Gerais, que o pastor, até a igreja em Campinas, os irmãos da igreja em Campinas deram uma caminhonete para ele, por conta do lugar que eles faziam igreja, era um lugar muito difícil. Então eu acredito que talvez um dia, quando nós chegarmos na glória, nós vamos nos surpreender com pessoas que estão lá e com pessoas que não estão lá, talvez mais com pessoas que não estão lá do que com as que estão, e nós vamos nos surpreender também com o galardão de cada pessoa. Porque Paulo, ele fala assim: miserável homem que sou, se eu esperar as coisas somente desta terra. Lá, se eu não me engano, em Mateus fala que não acumule tesouros onde a traça e o ouro, onde a traça e a ferrugem consome, acumule tesouros no céu. Então, hoje em dia, a gente tem estudado muito, né, sobre investimentos, sobre ações, essas coisas. Você coloca um determinado valor e aquilo dali rende. Mas o maior investimento, irmãos, que nós podemos fazer é no céu. Porque esta vida, ela é passageira. Esta vida, ela tem prazo de validade. Então, eu espero um dia poder viver muitos anos, né? Ver meus netos, se Deus permitir, até bisneto também. Mas a vida tem um prazo de validade, a vida ela passa rápido, a vida ela é breve. Daqui a alguns anos, um dia a gente estava conversando ali na calçada do Dudu, depois do culto, a gente tinha lanchado, e ele falando que daqui a 120 anos,
nem o filho dele, nem o filho dele vai estar mais vivo. Nem o filho dele que vai nascer vai estar mais vivo. Daqui a 120 anos não tem ninguém mais vivo, irmãos. E passa rápido. Então, a vida que vale a pena é a vida com Cristo. E eu queria falar com os irmãos a respeito da questão da conversão, exatamente porque é uma análise nossa. Para os irmãos entenderem um pouco do que eu estou falando, a conversão é exatamente uma caracterização, é sobre quem nós somos. É como se fosse para os irmãos entenderem, para a gente fazer uma análise nossa, do nosso coração, para a gente não cair na ideia que o mundo está trazendo aí fora, que é um tipo de conversão muito, como é que eu posso falar? Muito rasa. Você vai para a igreja. Esses dias eu estava vendo, eu sempre falo isso, um famoso, o cara canta música e tudo que... Pronto, lembrei da pessoa, eu não vou falar o nome do cantor, né? Enfim, mas ele é bem safado, ele é até safadão, né? Porque ele é um cara grande. Mas assim, eu gosto muito de música. Obviamente eu sou músico, eu gosto muitas vezes de acompanhar algumas pessoas do ramo da música e tudo mais. E eu vendo lá os stories dele, irmãos, e ele estava fazendo um show, né? Um dia anterior ele estava num show, cantando as músicas que você sabe que ele canta. E quando é no outro dia, ele está lá na célula, né? Um pastor lá na célula, ele e o palhaço lá, que eu também não quero falar o nome, mas os irmãos sabem quem é. Então nós vamos orar, vamos agradecer desse jeito. Então, é um tipo de conversão, é um tipo de cristianismo, irmãos, que parece que você tem que bater o ponto. Eu li a Bíblia, eu orei, eu fui para a célula, eu fui para a igreja, então eu já posso me caracterizar como convertido. Mas isso não é conversão, irmãos. Conversão é mudança de vida. Por isso que, como nós vamos ver aqui, por isso que o Senhor chega para este homem, para o Nicodemos, e disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo, meu amigo. Você tem que ser uma pessoa diferente. O mais importante, o mais engraçado é que Nicodemos nem entende que Jesus está falando, porque a conversão vem de uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e somente quem é salvo que entende o poder da conversão e muda de vida. Então, irmãos, conversão vai mais além do que isso. Nós fizemos uma compra na igreja de mais de 30 mil reais. E esse lugar que a gente chegou para fazer essa compra, nós na igreja, para quem não sabe, a igreja não tem cartão de crédito. E hoje, em alguns lugares, não tem, alguns valores não fazem duplicadas. E nesse lugar que a gente foi comprar, o dono lá da loja chegou e disse: não, pastor Carlício, nós vamos fazer o seguinte, eu vou comprar confiando somente na sua palavra. Você vai me pagar aos poucos, durante alguns anos, todo mês você vem aqui, dá um valor e eu diminuo o valor dessa dívida. Irmãos, eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de negócio. Você chegar no comércio e comprar um valor altíssimo e a pessoa ir quitando a dívida de pedaço. Confiando na palavra. Na palavra. Por quê? Porque era um pastor. E nós pagamos tudo, irmão, sem atrasar, pagamos tudo certinho. Quando terminamos de pagar, ele disse: olha, quando quiser estamos disponíveis, viu? Também. Então, irmãos, isso é o que nos caracteriza muitas vezes como cristãos. Mas o problema é que tem muitos irmãos, eu sei que tem casos e casos, mas tem muitos irmãos que têm o nome ruim na praça. Tem irmãos que não podem ir em determinados comércios porque está devendo, irmão, não pagou. Tem irmão devendo agiota, irmão, você sabia? Eu já conheci crente agiota, que é pior. Crente agiota, e ainda era obreiro. Você estava na frente de tudo. E todo mundo sabia. E tem irmão devendo agiota, que não é coisa do passado, não. É coisa depois de crente mesmo. Nós temos que ser, irmãos, o primeiro a dar testemunho. Porque conversão é uma mudança de vida. Eu estou lendo um livro, quem me conhece sabe que eu gosto muito de um pregador chamado Jonathan Edwards. Isso que eu vou falar eu acho um exagero,
né? Mas ela vem de uma doutrina muito antiga, de uma mulher que ela demorou 20 anos, a mãe de Jonathan Edwards, se não me engano foi a mãe dele, eu estou lendo a biografia, eu já li a biografia pequena dele, agora estou lendo a biografia maior dele, tem 500 páginas o livro, e a mãe dele, até onde eu li, contando a história da mãe dele, a mãe dele demorou 20 anos para se considerar comungante da igreja, porque ela não, uma mulher piedosa, de nome íntegro, conhecida na cidade, mas a visão puritana de qual Jonathan Edwards era pastor, eles eram tão, como é que eu posso falar? Eles eram tão criteriosos nisso, que ela demorou 20 anos para dizer, eu sou comungante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para ela poder dizer, eu sou verdadeiramente convertida. Eu sei que isso é um exagero, eu não concordo com isso, mas eu só estou trazendo para os irmãos para o nível de seriedade que nós temos que olhar para a conversão. Certo? Porque quando nós olhamos, eu falei, a igreja invisível de Deus, só Deus sabe qual é a igreja dele, só Deus sabe quem está salvo, só Deus sabe quem vai para o céu. Não tem como eu chegar e dizer, o Jantes é crente, eu posso, como eu disse, eu posso supor, mas só quem bate o martelo é o Senhor Jesus Cristo. Mas também existe, irmãos, a igreja visível de Deus. Você sabe que a igreja visível é eu e você, essas pessoas lindas que somos nós, né? Cheirosos. Nós somos a igreja visível. E também, nós não temos como saber quem verdadeiramente é, mas nós podemos fazer o que se pode ser feito. Então, quem é a igreja visível de Deus? É aquela igreja que está aqui na quinta, a igreja que está no domingo, é a igreja que ceia, é os irmãos que são batizados. Então, essa igreja visível de Deus é a igreja que, pelo menos eu acredito, que nós iremos subir. E é essa igreja visível de Deus que precisa entender o que é realmente uma mudança de vida, o que é realmente uma conversão, o que é realmente ser uma nova criatura. Porque essa igreja visível de Deus que somos nós é a igreja que o mundo está vendo. Essa igreja visível de Deus que somos nós é a igreja que está sendo testemunha de Cristo. Jesus Cristo disse, vós são as minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É o que você garante. Se eu chego para o Daniel e digo, pega aqui, Daniel, a nova câmera Sony com a lente, sei lá quantos milímetros, maravilhosa, eu estou aqui dando para você. E aí eu chego e digo, olha, Dudu, isso aqui, você está vendo que eu estou dando esta câmera para o Daniel, né? Então o Dudu é o quê? É minha testemunha. Uma vez, isso eu era muito tempo atrás, eu era jovem, e uma determinada pessoa estava, eu era mais novo, né? Que jovem ainda sou, graças a Deus, né? Jovem ainda sou. Eu só acho que eu vou deixar de ser jovem quando eu fizer 41 anos, eu acho que a gente deixa de ser jovem, né? Vira adulto, né? 45, mas está longe, Rejane, vai dar certo, tenha fé. Então, irmãos, eu era mais novo, mas era bem mais novo, e aí tinha uma pessoa que ela estava contando umas histórias um pouco cabulosas de mim, né? Era uma determinada irmã que dizia que eu gostava muito quando ela beijava o meu pescoço, e que eu e ela era quase namorados, né? Aí uma jovem da igreja, devia ter uns 16 anos, que sabia que eu não fazia isso, chegou, Pedro, deixa eu te contar uma coisa, essa irmã fulaninha está dizendo isso daqui de ti, né? Eu sei que você não faz isso, porque só que ela vai que essa história chegue a alguém que não é da igreja, que não lhe conhece, aí você vai ficar queimado. Aí eu disse, um dia no ensaio aqui, estava tendo ensaio aqui, do louvor, ensaio da dança lá embaixo. Aí eu cheguei e chamei um amigo meu, um jovem da igreja, fulano, vem cá, você vai ser minha testemunha. E eu fui confrontar com essa irmã educadamente, eu disse, irmã, você sabe que não tem nada entre nós, então, né, tenha cuidado com o que você está falando e tudo mais. Por que eu chamei uma testemunha? Para que aquela pessoa, uma pessoa que inventa que eu tenho um relacionamento com ela sem eu ter, muito fácil é inventar que eu
até dei na cara dela, né? Então eu chamei a pessoa no lugar público, com o irmão do meu lado, e disse: irmão, o irmão está aqui de testemunha, que ouviu, eu não sei se é verdade, se for verdade, separe, por favor. Então o que é a testemunha? A testemunha é algo que testifica. Então se aquela irmã chegar assim: o Pedro me violentou, o Pedro deu em cima de mim, não, ninguém ia acreditar, porque eu tinha o quê? Uma testemunha. Então nós somos o quê? Nós somos testemunha de Cristo. Quando nós chegamos para alguém e dizemos: Jesus é o caminho, é a verdade, Jesus é a vida, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode te tirar da lama do pecado e te fazer uma nova pessoa. O que é que Cristo espera de nós? Que nós sejamos testemunha dele. Como? Que a nossa vida tenha isso. Que a nossa vida expresse o que Cristo fala. O que a nossa vida expresse a mensagem do Senhor. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Então você é testemunha. Vós sois a minha testemunha. Então, irmãos, se você tem uma empresa, você tem que fazer, você tem que ter fazer da forma mais excelente possível. Irmão, tem um sushi, né? Graças a Deus, na parte da qualidade, irmão, tá dando certo, viu, irmão? Sushi, pode pedir lá do irmão Neto, que o sushi ganha de todos aqui de São. Não sei se é porque vai para mim, é divino, né? Não sei se é porque vai para mim lá para casa, né? Sei, né? Não é para todo mundo, né? É sempre daquele nível, né? Então, você tem uma empresa, irmão, você vai fazer o melhor. Eu citei o exemplo da alimentação porque eu tenho uma coisa comigo, irmão. Eu acho que comida tem que ser feita com amor, sabe? Como se você fosse comer para você. Então, se eu for num restaurante e eu ver o pessoal fazendo comida de todo jeito, eu desmotivo com aquele restaurante. Porque comida tem que ser feita com amor. Esses dias eu até encontrei as meninas, né? Fui comprar um sorvete. E eu saí da academia, a menina fez uma janta, vou levar um sorvete para mim, para meu irmão. Esse sorvete entrou errado, irmão. Ô tribulação. Eu disse: Senhor, de novo. Pelo amor de Deus. E o sorvete fez o irmão mal desceu, ele já quis ir embora, né? Pro caminho dele. Ô sorvete complicado. Fez mal não a vocês? Foi eu que tava batizado meu. Eu fiquei pensando: o abuso, sorvete do meu abuso. Nunca mais na minha vida eu piso lá. Por quê? Porque não foi feito com amor. Então nós que somos cristãos, somos testemunha. Irmãos, você é testemunha de Cristo, você manifesta Cristo. Quando o Jantes estiver lá na polícia, as pessoas vão ver as pessoas vão ver Cristo no Jantes. Quando você estiver na sua casa, irmãos, os seus vizinhos esperam ver Cristo em você. E tem crente intrigado com o vizinho, irmãos. Tem crente que não fala do vizinho, tem crente que briga com o vizinho, irmãos. Tem crente que não paga aluguel. Alguns vizinhos a gente não tem culpa, né, Dudu? Alguns vizinhos não tem culpa. Mas, irmãos, nós como cristãos, nós somos testemunhas. Não se engane, as pessoas quando olharem para você, as pessoas quando olharem para mim, elas esperam ver Cristo. Então, muitas vezes, por conta das nossas atitudes, por conta das vezes que nós dizemos que somos uma nova criatura, dizemos que somos convertidos e não somos, nós afastamos pessoas da igreja. Por conta de quem somos. Sempre pense nisso, você é testemunha. Então aqui nós temos um homem nós temos aqui Nicodemos. Nicodemos era o que? Um fariseu. Os irmãos sabem o que é um fariseu, né? Eles eram responsáveis pela teologia, eles eram responsáveis pelo estudo, eles eram mestres da lei. Então eles desfilavam por aí como a palavra de Deus, Jesus vai dizer mais na frente, sepulcros caiados. Você sabe que não sabe o que é isso, né? Você vai num cemitério. Por exemplo, nós, infelizmente, ano passado, a gente enterrou a minha avó. E no cemitério lá era muito bonito, o cemitério, todo na grama, tudo bonitinho ali, a plaquinha, o
o nomezinho da pessoa bem certinho. Se você for em alguns cemitérios aqui em Sobral, você vai ver que o povo às vezes faz aqueles monumentos, né? Coloca cerâmica, acende uma vela. Ali é um sepulcro. Ali é um sepulcro caiado. Só que debaixo o que é que tem, irmão? Um defunto. Como um dia eu estava num determinado cemitério, num velório aqui, e eu andando dentro do cemitério, meu pé afundou dentro de uma cova. Eu disse, vale, meu Deus do céu. Quase que eu piso na cabeça de alguém, não sei, mas afundou, e eu fiquei com tanto nojo, tanta gastura daquilo. Mas faz parte, né, irmão? Ou seja, o que é que tem ali embaixo? É um defunto. Sepulcro caiado. Ele é bonito por fora, mas dentro é podre. Então o Senhor chama os fariseus disso, homens bonitos por fora, homens que eram incrivelmente conhecedores da lei, homens que sabiam da lei. Quando as pessoas pensavam numa referência de o que é uma pessoa justa, eles pensavam no fariseu. E Nicodemos era essa pessoa. Não adianta, irmãos, nós temos cara de crente. Não adianta você ter a cara do crente, você escutar a música do crente, se você não for transformado, se você não for nascido de novo. Uma hora, a palavra diz que tudo que está escondido é revelado, irmãos, uma hora as garras saem para fora, tá? Então, o Nicodemos também, ele foi ver Jesus de noite. Ele vai ver Jesus de noite. Eu entendo essa questão dele aqui, irmão, ver Jesus de noite. Eu vejo um negócio assim que ele tinha medo de assumir quem ele era. Ele tinha medo de mostrar para as pessoas que ele era verdadeiramente um servo do Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, irmãos, uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não tem vergonha da cruz. Ela não tem vergonha do Evangelho. Ela não tem vergonha de dizer, de mostrar e de viver que é crente. Ela não tem vergonha disso. Ela não se esconde. Tem pessoas que estão no trabalho, estão na escola, estão na faculdade, que esses dias eu estava com a menina, a gente estava na costa de CrossFit, a gente estava numa competição lá de CrossFit. Aí uma pessoa disse, fulaninha aí é crente da Assembleia de Deus. Aí a menina, tu é crente? A menina depois me disse, eu fiquei tão assustado que aquela pessoa era crente. Eu sou crente, sou da Assembleia, que coisa boa. Tem gente, irmãos, que tem medo de dizer que é crente. Irmãos, dá a paz do Senhor, diz Deus te abençoe, Deus é bom. Falta isso às vezes em nós. Se a tua vida manifesta Cristo, que as pessoas vejam que há Cristo na tua vida. Tinha uma irmã da nossa igreja, a irmã Thelma. A irmã Thelma, ela tinha nas paredes da casa dela versículos. Eu me lembro desde criança. Eu entrava na casa dela cheio de versículos. Então que a nossa boca, que os nossos lábios professem essa verdade. Vamos ser pessoas, irmãos, que a nossa boca, os nossos lábios agradecem ao Senhor. Como eu falei no começo, a nossa esperança não está nesta terra, a esperança está em Deus. Sejamos gratos a Deus. Tem pessoas, irmãos, que é todo o tempo reclamando. Vai num lugar, reclama do frio, reclama da hora, reclama de tudo. Tem pessoas que a boca, ela amaldiçoa constantemente. Quebra uma pessoa no trânsito, ela amaldiçoa aquela pessoa. Não sei o que, fulano. Então, que os nossos lábios, irmãos, glorifiquem ao Senhor, que nós não tenhamos vergonha de ser quem somos. Você é um filho de Deus, você é convertido, está passando por um problema, ore ao Senhor. Eu já contei essa história aos irmãos. Eu estava indo para a academia, uma pessoa caiu lá, doente, e eu fui lá, dobrei o meu joelho, botei a mão na cabeça dela e disse: Espírito Santo de Deus, invade a mente desse homem. Espírito Santo de Deus, enche esse homem. Aí uma pessoa estava perto de mim, aí começou, Maria, parece que faz só para implicar, né? Mas eu não parei. Em nome de Jesus, Senhor, enche, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Se ele for restaurado, Cristo vai receber a glória, por mais que eles digam que foi a Maria, não tem como.
Estava no Pinheiro, saindo do meu carro, chegou um homem vendendo lá produto o cheirinho, né, para dentro do carro. E aí ele começou a contar a vida dele. Eu saí do meu carro e disse: deixa eu orar pela sua vida. No estacionamento do Pinheiro, irmãos, comecei a orar pela vida daquele homem. Senhor, ajuda esse homem. Senhor, livre esse homem do alcoolismo. Dá vergonha, às vezes dá, você fica constrangido, né? Todo mundo vai ver, mas não tem problema. Era o povo passando e eu lá com a mão na cabeça do homem. Por quê, irmãos? Porque nós carregamos as palavras de vida eterna. Não tenha medo de mostrar para o mundo quem você é. O mundo precisa de você. A sua faculdade precisa de você. A sua escola precisa de você. A sua família precisa de você. Deixem dizer o que for. O seu vizinho precisa de você. E aí a gente chega, irmãos, exatamente naquilo que Nicodemos, ele chega diante do Senhor, esse homem, esse fariseu, chega de noite para falar com Jesus. Chega na surdina para falar com Jesus. Por quê? Porque tinha vergonha, talvez, estou supondo, a Bíblia não diz, mas eu acredito que era esse o motivo dele falar de noite com Jesus. Na série The Chosen, quem aqui já assistiu essa série? Não sei se vocês já viram o momento, né, de Nicodemos, né? Mas Jesus confronta ele. Jesus chega para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova pessoa. Por que a gente precisa nascer de novo, irmãos? Porque nós estamos mortos em nossos pecados. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Então nós estamos no pecado. Se nós nascemos com isso, nós nascemos com essa maldade. Ninguém ensina uma criança a mentir, irmãos. Ela aprende a mentir normal. Ninguém ensina uma criança a fazer o que é errado. Por quê? Porque ela aprende normal. Ela aprende, está natural nela, infelizmente. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Para quê? Para que ele não se afaste. Porque já está normal, está no nosso sangue, infelizmente. Então o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, irmãos, porque nós estamos mortos. Porque quem somos não serve. Quem eu sou, quem você é, não serve para o que Cristo tem para nossas vidas. Só que, além de nos matar na cruz, Cristo também nos dá a sua vida. Romanos capítulo 6 diz que na semelhança da sua morte nós estávamos. E na semelhança da sua vida nós também estávamos. Então nós não somente morremos para o pecado, mas nós ressuscitamos com Cristo. E agora nós temos o quê? A vida de Deus em nós. Você tem a vida de Cristo em você. Irmãos, tem algumas verdades muito fortes que a gente tem que adotar. Você, irmão, tem a vida de Cristo. Cristo vive em você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, 16, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Amados, a herança de Deus, por causa de Cristo, Deus nos adotou. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Junto com Jesus nós temos uma herança. A vida de Cristo está em você. Não aceite certas coisas na tua vida. Eu sei que às vezes é um processo. Não aceite a miséria, irmãos, porque Cristo não é miserável. Não aceite o domínio do pecado sobre a tua vida. Por quê? Porque sobre Cristo o pecado não domina. Não aceite o fracasso. Por quê? Porque Cristo não é fracasso. Eu estava conversando com uma determinada pessoa que ela não é cristã, e ela contando para mim as conquistas profissionais que ela teve. Ela dizia: não, Pedro, eu tentei um emprego em tal cidade, deu certo isso, deu certo aquilo, eu estudei. E nós, muitas vezes, como cristãos, nós estamos refém, irmãos. Nós estamos refém do mundo. Porque a gente olha, abre um concurso, você olha para aquele concurso e diz: eu não vou conseguir. Por quê? Abre um emprego, você diz: eu não vou conseguir. Você vê uma vida melhor para a tua família, uma vida melhor para a tua vida, e você diz: eu não vou conseguir. Eu não sou capaz, vou nem tentar. Eu estudar, não consigo aprender não, isso não dá para mim não.
Irmãos, a vida de Cristo está em você. Coloca o joelho no chão. Coloca o joelho no chão, irmão. Vai orar ao Senhor. Dê o seu melhor e deixa o resto com Deus. Dê o seu melhor e deixa o resto com Deus. Não aceite a vida que você está. Como eu estava conversando com o Jailson, às vezes a gente chega para alguns jovens, homens e mulheres, e diz, e até pessoas mais velhas também, eu quero um dia casar, eu quero um dia ter uma família. Irmão, você está orando por isso? Você dobra o seu joelho no chão e diz, Deus, eu quero um homem assim, que pague minhas contas, que cuide de mim, que me honre como mulher, que não queira só me usar. Eu quero um homem convertido, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero um homem e bonito também, né? Porque ninguém tem direito a querer gente feia, né? Deus, eu quero uma mulher assim, decente, honesta, correta, que teme a Deus. Você dobra os seus joelhos e pede isso. A gente estava conversando com os jovens. Muitos jovens, não, eu não oro não. Então o que você quer, irmão? Eu não oro não. Eu não peço não. Ora e vai para a praça, irmão. Como a minha mãe dizia para mim, Pedro, ore a Deus. Eu me lembro que a minha mãe dizia, Pedro, eu pedi a Deus para ser mulher de pastor. Corajosa, né? Eu pedi a Deus para ser mulher de pastor. Deus, eu quero ser, Deus deu um pastor na vida dela. Eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, no meio das minhas crises existenciais, qual rumo seguir da vida, que eu conversava com os meus pais, meu pai dizia assim, meu filho, vai orar. Vai orar ao Senhor, coloque diante de Deus. Então, irmãos, coloque diante de Deus, já colocou diante de Deus, Deus, estou precisando de um emprego, Senhor. Faz jejum. Deus, eu quero passar num concurso. Deus, está aqui minha empresa, está aqui meu negócio, eu quero ganhar mais dinheiro. Faz jejum e oração, o Senhor manda os clientes, Senhor. Faz, Senhor, faz acontecer. Tem mês, irmão, que aqui na igreja, para bater as contas, é na oração, irmão, no jejum. Chega, pai, está precisando de tanto, tem que pagar tanto, não tem problema não. No primeiro, teve um mês que eu estava preocupado, nem dormia de noite. Jejum e oração. No último dia, irmão, pum! Alguém dizima. Eu mando a mensagem, pai, deu certo. Segundo mês, fiquei um pouco preocupado. Oh, Senhor. Depois, irmão, a gente vai perdendo medo. Você já sabe o caminho. O negócio está apertado. Vamos orar. Oração. Vamos orar. Bota diante de Deus. Vem, irmãos. Isso aqui, você acha que a gente tem dinheiro para fazer isso aqui? O orçamento estava contado. Mas sempre que a gente faz alguma coisa na igreja, irmãos, sempre que a gente dá um passo de fé na igreja, o Senhor manda. O Senhor manda. Coloca Deus, irmão. Vai orar ao Senhor. Porque a vida de Cristo está em você. Você lembra? Você é testemunha. Nós temos que contar milagres também, irmão, sabia? Faz parte, Deus permite certas situações da nossa vida para que nós venhamos a contar milagres. Quais os milagres você tem contado, irmão? Sabe por que muitas vezes nós não contamos os milagres do Senhor? Nós não contamos os milagres do Senhor porque a gente não entra nem na guerra, a gente não tem vitória. Nunca me esqueço, a minha mãe, mais de 50 anos, resolveu fazer pedagogia na uva. Era com a mais engraçada, eu ia para a faculdade e ela ia comigo. Eu voltava da faculdade com meus amigos, o pessoal dizia assim, Pedro, eu quero carona. Vamos, mas tem o seguinte, a minha mãe está dentro do carro. E aí, irmãos, era a minha mãe na frente, um bocado de jovem atrás da faculdade, tudo descrente os bichinhos, né? Tudo lá atrás. Faltava pedir bênção. Quantas vezes, né, mãe? Eu e a mamãe, eu e a minha universitária lá, chegando na faculdade, né? Nem que eu quisesse fazer coisa errada, né? Na verdade até dava, né? Porque a uva é muito grande, né? Mas, graças a Deus, nunca fiz. Se formou e ela disse, eu vou fazer um concurso para a prefeitura.
Irmãos, eu confesso, eu não vi minha mãe estudando, não. Mas Deus é misericordioso. Eu vi ela sentada assim, ó, cochilando comigo. Mas passou, irmãos. Ah, pastor, eu não vou mais estudar, não. Você quer se comparar a sua vida de 17 anos com uma senhora de 50 anos de idade. Mas passou. Porque ela estudava, mas ela orava. Ela orava. Senhor, me bota lá, Senhor. Irmão, você dá o seu melhor e deixa o resto com Deus. Por quê? Porque a vida de Cristo está na tua vida. Entre em guerras. Irmão, se você entender que Deus te colocou na batalha, vá sem medo. Isso faz parte de ser o que, irmão? Ser um verdadeiro convertido. Por quê? Porque você é nascido de novo. Você é uma nova criatura. Antes você era um corrupto, imoral. O Senhor te regenerou. Então, o novo nascimento também, irmãos, faz parte também das nossas conquistas. A irmã Rosane, nunca vou me esquecer da pregação da irmã Rosane na jornada da fé. Em 20 dias, a mulher quitou uma dívida de quantos? 17 mil, né? Quanto? De 19 mil, uma irmã quitou uma dívida de 19 mil só no jejum e oração. Se você não viu, você perdeu. Ela falou, pois tá bom, vou jejuar. 19 mil reais, irmão, só no jejum e na oração. Nós temos que colecionar conquistas em Deus, porque isso vai ser um novo nascimento, irmãos. Não enfrente mais esse mundo sozinho. Não enfrente mais esse mundo só pela força do seu braço. Enfrente com Cristo. Nós não estamos vivendo talvez uma plenitude em algumas coisas do Senhor, porque nós estamos com medo, porque nós não entendemos que nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz: se 10 mil cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então não existe aquele negócio, irmão, deu certo para todo mundo, vai dar errado para mim. Nós precisamos de pessoas com fé, irmãos. Que nós precisamos de pessoas que vão pregar esse evangelho, que vão manifestar o reino de Deus. Tem que ter muita fé e muita coragem para ser pastor hoje em dia. Tem muita fé e muita coragem para casar hoje em dia. Tem que ter muita fé e muita coragem para criar filhos hoje em dia, nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Deus ainda espera encontrar em nós missionários, você sabia? Deus ainda espera encontrar em nós homens e mulheres que vão dizer assim: Jesus, eu largo tudo para te seguir. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Eu faço o que o Senhor quiser que eu faça. Faça chuva, faça sol, doa a quem doer. Deus ainda está esperando essas pessoas, irmãos. Porque existem lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Existem lugares que precisam ouvir a palavra de Deus. A gente está aqui todo dia, todo culto. Teu nome é bom, te amo, Deus. Nunca falha. Irmãos, glória a Deus. A bondade de Deus nunca falha. A glória de Deus é boa. É bom demais um culto na nossa igreja. Mas Deus ainda espera. Ainda tem lugares para ser conquistado pelo Evangelho. Tem lugares que a palavra de Deus ainda precisa chegar. E Deus ainda conta com a coragem de homens de Deus, de mulheres de Deus, que vão dizer: eu vou sem medo pregar esse Evangelho. Eu vou sem medo anunciar a palavra de Deus. Eu vou gastar a minha vida para Jesus Cristo. Deus ainda espera isso de você, irmão. Deus ainda pode fazer isso na sua vida. Deus ainda pode fazer grandes coisas. Por quê? Porque você é uma nova criatura. E o último ponto que eu queria trazer para os irmãos aqui, irmãos, sobre uma nova criatura, é exatamente uma pessoa. Não é o último, mas já é o último, está dentro do último. É uma pessoa, irmãos, que a vida dela na vida dela não tem mais nada na mão do diabo. O que é ter as coisas na mão do diabo? Existem pessoas que parece que estão sempre aprisionadas por alguma coisa. Trave uma guerra contra isso. Algumas pessoas, muitas vezes, é a sexualidade. Tem pessoas que a sua vida está aprisionada na sexualidade. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas é uma área que você precisa vencer, para que não te derrube. Talvez é a aprovação que Deus colocou na tua vida para testificar para a tua salvação. Tem gente que está aprisionada, irmãos, na mágoa, que precisam perdoar pessoas.
Tem pessoas que têm áreas na vida que dizem assim: Deus, eu gosto disso daqui, eu faço isso aqui, eu não quero, eu não toco nisso aqui. Isso é ter a vida, coisas na vida, na mão do diabo. A vida com Deus, a conversão é algo gradual, é aos poucos, que o Senhor vai agindo na tua vida, que o Senhor vai te tocando. Mas a tua vida, o diabo não pode ter mais nada da tua vida. Santifique tudo na tua vida, santifica. Os teus relacionamentos, as tuas amizades, os teus negócios. Santifica, coloca diante de Deus. Deus santifica essa minha área. Não deixa que o inimigo tenha nada na tua mão, sabe por quê? Porque toda vida que você tentar se levantar, ele vai tentar te puxar. Então, uma pessoa convertida, ela também gera frutos. Quais frutos você tem gerado? Qual a contribuição você tem trazido para o reino de Deus? Quantas pessoas já ouviram o Evangelho e já foram transformadas por causa da tua vida? Gere frutos, meu irmão. Traga pessoas para a igreja. Convide o teu amigo do trabalho, teu familiar. Gere frutos. Um cristão convertido, ele gera frutos. Sabe, irmãos, a coisa mais linda que eu acho é quando uma pessoa chega e fala: o fulano de tal mudou minha vida. Conhecer aquela pessoa foi algo maravilhoso. Foi algo incrível ter conhecido aquela pessoa. Então, quantas vidas foram tocadas por causa do que você faz no teu trabalho? Não precisa virar o crente doido, não, mas vai passar todo o tempo perturbando o pessoal, não. Mas Deus, ele vai colocar oportunidades das pessoas que trabalham do teu lado para você manifestar o reino de Deus na vida delas. Das formas mais simples possível. Seja uma necessidade. A pessoa está enferma: ei, deixa eu orar pela tua vida. Eu vou orar, tá bom? Tá bom. Seja a pessoa passando por um momento de angústia. Gere frutos. Gere frutos no Senhor. E o último ponto, irmãos. Uma pessoa convertida, ela é apaixonada por Jesus Cristo. Ela deseja Jesus Cristo. Ela sente saudade de Jesus Cristo. Porque ela é nascida dele. Uma pessoa que é nascida de novo, irmãos, ela quer seguir Jesus Cristo. Por mais que ela esteja no pior momento da sua vida. Pedro diz para Jesus, eu vejo isso que Pedro fala como um grito de desespero: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, seja como Eliseu, que ele chegou, ele queimou sua carroça, ele destruiu seus animais, ele não tem mais para onde voltar, como diz aquela música, né? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Ele queimou as carroças. O profeta Elias chega a Eliseu: homem, segue-me. Ele: só um momento, vou me despedir dos meus pais e me desfazer das minhas coisas. Ele queimou tudo. Ele não tinha mais, era o trabalho dele, era o ganha-pão dele. Ele não tinha mais para onde voltar, irmão. Exclua a tua zona de escape. Muitas pessoas deixam uma portinha aberta lá: se esse negócio de crente não der certo, eu me saio aqui. Queime as carroças. Não tem para onde voltar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir, irmão. Só Jesus. Jesus é a tua única opção. Davi, lá no Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Davi, ele tinha pecado, irmão. Davi, ele pega a mulher de Urias,
Ele faz um filho na mulher de Urias, a mulher tem um aborto. Davi mata Urias e segue a sua vida normalmente. Fez tudo o que era errado. E no seu lamento ele diz: não lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O lamento de Davi não é por todo o seu reino. O lamento de Davi não é por todas as posses dele. O lamento de Davi é para não perder a presença de Deus. Um cristão verdadeiramente convertido, ele é apaixonado por Jesus. Ele não faz um devocional, ele não lê uma Bíblia, ele não ora porque tem que bater o cartão, não. Ele faz isso porque ele ama o Senhor. Ele ama estar na presença de Deus. Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram essa experiência. Mas você vai no teu momento de oração. Você vai no lugar que você costuma orar. Parece que Jesus está te esperando lá. Parece que Jesus está lá já. Você só senta e chora. Quem é apaixonado por Jesus, irmãos, fica 1, 2 dias sem ler a Bíblia às vezes, sem ter um momento com o Senhor, começa a ficar com saudade. Você já sentiu saudade de Jesus? Paulo, eu estou com saudade de Jesus. De abrir minha Bíblia, de ler minha Bíblia, de orar. Irmãos, se você não for apaixonado por Cristo, se você não amar o Senhor de todo o teu coração, no dia que Jesus voltar, você vai ficar entediado. Porque o maior atrativo do céu é Jesus, irmão. Você vai ver Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Eu quero ver Jesus e dizer: Jesus, quantas vitórias, né? Sabe aquele dia, Jesus, que o negócio estava tão difícil e a gente venceu. Você sabe daquele dia, Jesus, que eu eu fui só na fé e o Senhor fez aquele milagre. Quantas vezes você colocou a tua dificuldade diante de Cristo e Ele foi o teu escape. Imagina, irmãos, Moisés chegando diante de Deus, chegando lá: eita Deus, aquele dia que você abriu o mar vermelho, o negócio foi brabo, né? Imagina. Chama Jesus para caminhar contigo, meu irmão. E Jesus, caminha comigo. Gaste tempo. Às vezes a menina fala: ô menino, para conversar só. Mas às vezes eu estou conversando com Jesus, às vezes eu estou conversando comigo mesmo, é loucura. Né? Tem a parte da loucura também, né? Às vezes eu estou conversando comigo mesmo. Tem duas pessoas, tem eu e tem a pessoa da minha mente. Aí eu fico conversando com ela, de vez em quando. Mas às vezes eu estou conversando com Jesus. Senhor isso, Senhor aquilo. Irmãos, pergunte coisas para Jesus. Disse: Jesus, o que é que você acha disso? Irmãos, teve vezes que eu disse: Jesus, o que é que eu vou pregar? Aí o Senhor, mandou a pregação na minha mente. Preguei, foi uma bênção. Então Davi, ele diz: não lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Seja apaixonado pelo Senhor, meu irmão. Uma pessoa verdadeiramente convertida e apaixonada viva histórias com Jesus. Coloque Ele na tua vida e você vai testemunhar muitos milagres. Muitos milagres. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor para a gente terminar e você ir para casa. Terminei faltando 5 minutos mais cedo hoje. Fica de crédito aí para a próxima quinta. Feche seus olhos, rapidinho. Eu queria que você, na sua oração, na tua simples oração, faz uma oração simples assim: convida Jesus para a tua vida. Convida esse Jesus, vem fazer parte da minha história. Se você está passando por algum desafio, se você vai passar por algum desafio, coloca diante de Deus também.
Senhor Jesus, amado Pai, nós te louvamos por esta igreja, Senhor. Te louvo, Deus, pela vida de cada irmão, Senhor, aqui presente. Senhor, nós convidamos a Ti para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja o nosso Deus, Senhor. Nos ajuda, Deus, a colocar as nossas esperanças em Ti. Porque se nós colocarmos as nossas esperanças em Ti, nós não seremos abalados, Senhor. Então eu coloco a vida de cada irmão aqui essa noite, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é a crise de nenhum irmão aqui, Senhor, Pai. Mas o Senhor sabe. E o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor pode resolver, o Senhor pode mudar a história, Pai. E é isso que eu peço. Faz milagres, meu Pai. Os milagres que os teus filhos estão pedindo esta noite, faz. Faz os milagres que os teus filhos estão pedindo esta noite para Ti, Pai. E que eles possam ver o milagre do Senhor e testemunhar o milagre do Senhor. Senhor, que os nossos olhos contemplem a Tua glória e a ação do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Algum aviso? Algum aviso, pastor? Domingo nós temos os 2 cultos, 9 horas. 9 horas e às 18 horas. E dia de 14 nós temos o nosso jantar para casais, né, de namorados, noivos e casados. Oi? Eu pensei que era o amancebado. Não. E para a nossa cruzada também, irmãos, do Renan, nosso irmão Renan, no dia 5 de julho, mês 7, uma grande cruzada lá na Rua do Buqueirão. Ontem estive lá no Expedito, foi uma bênção, na Rua do Bueiro, perdão. Vai ser uma bênção também, dia 5 de julho, uma grande cruzada. Domingo, nossos 2 cultos, não falte. Tá bom, irmãos? Esteja orando por nós também, que amanhã nós estaremos viajando. Estamos indo para o aniversário da nossa igreja. Eu, pastor Carlinhos, pastor Francisco e alguns irmãos. Estamos indo no nosso aniversário da igreja de Fortaleza. Tá? Mas domingo nós estamos na igreja, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Dê um abraço, um beijo no seu irmão. E até todos os dias. É o Jajaílson.